Produtos que podem melhorar seu sono. O que não se deve comer e beber no jantar? Você comeu ou bebeu algo e nem suspeita que isso pode perturbar seu sono. Neste vídeo, vou contar sobre os principais produtos que podem atrapalhar seu sono. Avisado significa armado. Ao assistir este vídeo até o fim, você também aprenderá sobre alguns produtos úteis que podem melhorar seu sono. Vamos começar com algo doce. Bolos e tortas. Produtos com alto teor de gordura e açúcar, como bolos, tortas ou outros doces, podem causar problemas de sono. Especificamente, um alto teor de gorduras saturadas pode causar refluxo gástrico, ou seja, o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e a garganta. E isso, consequentemente, pode prejudicar a qualidade do sono. Um alto teor de açúcar leva ao aumento do nível de glicose no sangue. Isso resulta em aumento do nível de insulina. Ou seja, o corpo combate o alto nível de glicose. E isso também pode piorar a qualidade do seu sono. Portanto, tente pelo menos 2-3 horas antes de dormir evitar bolos, doces assados e outros alimentos com alto teor de gordura e açúcar. E se você ainda gosta de comer algum biscoito ou bolo antes de dormir, talvez com chá ou café, Deus me livre, dê um like neste vídeo. Aliás, falando em chá e café, por um lado, existem pessoas que dizem que sim, podemos beber chá e café antes de dormir e dormir perfeitamente bem. Por outro lado, existem pessoas altamente sensíveis à cafeína que podem beber uma xícara de chá ou café 8-9 horas antes de dormir e ter problemas para adormecer. Isso se aplica especialmente a pessoas idosas, acima de 60 anos, cujo metabolismo da cafeína e o metabolismo geral tendem a diminuir. E realmente, uma pessoa pode beber uma xícara de chá ou café às 6 da tarde e ter problemas para dormir ou acordar frequentemente durante a noite até às 3 da manhã. Em geral, se falamos sobre cafeína, é um produto muito interessante. Até o século XV praticamente não encontramos cafeína. Nós não tínhamos cafeína em nossa dieta. Por outro lado, nós dizemos, bebemos cafeína e nos sentimos bem, estamos alertas, estamos ativos. Surge a questão, o que exatamente a cafeína faz em nosso cérebro se nos sentimos ativos e queremos fazer algo, mas por sua vez, isso interrompe o processo de sono? Curioso que não temos receptores de cafeína. Não podemos ser efetivamente estimulados pela cafeína, ela não nos dá energia. Mas de onde ela vem então? Acontece que a molécula de cafeína é semelhante à molécula de adenosina. E a adenosina é uma molécula de freio, por assim dizer, que é formada quando a molécula de adenosina trifosfato, que fornece nossas reservas de energia, é quebrada. Então, a molécula de adenosina trifosfato é quebrada, formando adenosina, que no cérebro atua nos receptores de adenosina, sinalizando que as reservas de energia diminuíram e é hora de descansar. A cafeína acabou sendo similar à molécula de adenosina. Ele expulsa a adenosina dos receptores, bloqueia-os e o cérebro não percebe que nossas reservas de energia estão diminuindo, pois a adenosina está, por assim dizer, descansando de lado. É por isso que sentimos um aumento de energia, mas não porque recebemos energia, mas porque simplesmente não sentimos a falta de energia. Nesse sentido, sim, podemos, digamos, estabilizar e voltar a nós mesmos, mas sempre haverá uma pequena recaída. Tomar algo com cafeína pela manhã, mesmo com uma leve queda na atividade diária, não é algo realmente assustador. Mas se você consome chá ou café 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, então surge uma série de problemas. Até mesmo o próprio café pode acabar tendo um efeito desagradável à noite, embora isso também aconteça, mas em geral a excitabilidade do sistema nervoso aumenta. A pessoa começa a reagir mais ativamente ao estresse, ficando superexcitada. E a própria superexcitação do sistema nervoso à noite impede que ele durma, embora a cafeína já pareça ter parado de funcionar. Mas, se temos ao mesmo tempo a superexcitação do sistema nervoso e a própria ação da cafeína, que bloqueia os receptores de adenosina, naturalmente, a pessoa dorme mal, acorda no meio da noite, porque o sono se torna superficial. Mas ainda há uma consequência triste depois disso. O problema é que pela manhã a cafeína é eliminada, o excesso de adenosina se liga aos receptores e a pessoa acorda, mas sem energia. Pressão baixa, desânimo, cansaço, dor de cabeça, ele precisa urgentemente consumir uma dose de cafeína e mantê-la ao longo do dia para garantir alguma produtividade. E isso atrapalha novamente o sono. E então você dorme mal e, consequentemente, precisa se recompor de alguma forma pela manhã. E surge um certo círculo vicioso. E aqui está a regra. Consuma 1 ou 2 doses de chá ou café na primeira metade do dia e isso é suficiente. Especialmente se você tiver algum problema com o sono.
Você notará que começará a dormir muito melhor. Terceiro, álcool. Sim, os apologistas, digamos, de um estilo de vida saudável, dizem que qualquer dose de álcool ela nos causa efeitos colaterais. E, em particular, até doenças graves podem ser causadas pelo álcool. Existe um ditado que afirma que o sono do alcoólatra é breve e agitado, significando que a pessoa adormece rapidamente, mas desperta durante a noite, se agita e tende a sofrer de insônia. Mas aqui também o diabo está nos detalhes, tudo depende da dose. Se ainda pegarmos um adulto saudável e uma dose de álcool em termos de álcool puro de 10 a 20 ml, por analogia, digamos, em vinho seco, isso é cerca de 10 a 11 graus de álcool por volume, ou seja, 100 gramas de vinho é aproximadamente, grosseiramente falando, 10 ml de álcool, ou seja, de 100 a 200 mg de vinho seco, isso pode ser chamado de uma dose tranquilizante, calmante, relaxante. Isso não causará muito dano e, por outro lado, pode relaxar um pouco a pessoa, aliviar o estresse e até mesmo a pessoa pode adormecer um pouco mais facilmente. Outra situação é que a dosagem indiscriminada de qualquer, por assim dizer, bom produto ou qualquer medicamento pode se transformar em veneno. Nesse sentido, se uma pessoa consome muito álcool, o fígado começa a ter dificuldade em metabolizar e, em particular, na metabolização do etanol, o álcool se transforma no chamado produto de metabolização do acetaldeído. E se eles aumentam para uma concentração séria o suficiente, e o fígado não consegue metabolizá-los a tempo, eles têm um efeito penetrante e até prejudicial. Acontece que uma dose séria de álcool, o próprio etanol, pode fazer uma pessoa adormecer, mas literalmente após 3, 4 horas o etanol diminui e os acetaldeídos aumentam e a pessoa, consequentemente, experimenta um despertar, inquietação, que por si só ainda mais prejudica a qualidade do sono. Portanto, aqui, é claro, especialmente para pessoas que consomem álcool regularmente, é preciso entender que isso não é uma solução mágica. Isso pode efetivamente levar a uma situação em que uma pessoa, por um lado, acabará dependendo do álcool e, por outro lado, a qualidade do sono continuará a piorar. Portanto, vamos entender que, idealmente, podemos ficar completamente sem álcool ou é melhor sem ele. Mas se você ainda o consome, seja por alguma atividade social ou até mesmo uma pequena dose para garantir algum efeito calmante, limite-se. São 100, 200 mg de vinho ou literalmente 40, 50 gramas de bebidas alcoólicas fortes. Novamente, digo, uma pessoa que é saudável o suficiente, que não tem doenças que o álcool possa afetar negativamente. Cada vez que falo sobre o estresse, que também pode piorar, aliás, o álcool ajuda a enfrentar o estresse. Mas nesta situação é melhor lidar com o estresse de outras maneiras. Exercício físico, desintoxicação de informações e outras recomendações comportamentais. Eu recentemente escrevi um livro chamado Stress e Insônia, Como Sair do Círculo Vicioso. E lá estão descritos 12 passos sobre como lidar com o stress e dormir melhor. Na descrição deste vídeo você pode encontrar um link para o livro e então talvez você não precise recorrer ao álcool para lidar com o estresse. Leia, espero que isso ajude a melhorar a qualidade do seu sono. O quarto é o pão branco ou algum tipo de pãezinhos, chamados de carboidratos altamente refinados, que também têm um alto índice glicêmico. Lembre-se dos bolinhos? Sim, os pequenos pães assados. Então sim, o nível de glicose no sangue aumenta. Ainda assim, o corpo precisa se esforçar para processar essa glicose, produzir insulina. Ou seja, um processo ativo está acontecendo para combater o excesso dessas calorias de rápida absorção. E isso também pode diminuir a qualidade do sono. Tente evitar o consumo desses alimentos torturantes ricos em carboidratos refinados antes de dormir. O quinto, produtos enlatados, especialmente salgados. Pepinos, tomates em conserva, etc. A questão é que esses produtos contêm muito sódio, sódio e cloro-sal. E o sal nos leva a reter líquidos no corpo e, em particular, a aumentar a pressão arterial. E isso, por sua vez, pode piorar nossa condição, causando um sono inquieto com despertares. Não mencionei a chance de crises hipertensivas em idosos, mas até mesmo em jovens é relatado que esses produtos podem piorar a qualidade do sono. E mais ainda, você pode acordar pela manhã com um rosto inchado, com bolsas sob os olhos, o que é claro, especialmente para as mulheres, não é uma imagem muito bonita para se ver no espelho. Portanto, é sensato limitar o consumo de tais produtos enlatados salgados e, em particular, o consumo de sal em geral, e isso, por sua vez, melhorará a qualidade do seu sono. Sexto, carne frita, especialmente carne gorda frita.
Novamente, o corpo começa a digerir isso ativamente. Geralmente, esses produtos de carne, principalmente fritos, exigem muito tempo para a digestão, fazendo o corpo gastar bastante energia e força. É interessante que, novamente, se falarmos de produtos sérios como um rolo de carne, por exemplo, uma pessoa comeu, digamos, meio quilo de rolo de carne antes de dormir. Então, para digerir tal comida, para cada grama de comida, você precisa gastar aproximadamente meio quilo de calorias para digerir 1 grama dessa comida. Agora vamos calcular. Meio quilo de rolo de carne, isso significa que 250 quilocalorias são necessárias para digerir essa comida. E este é um processo de trabalho ativo, é a produção de energia, é o corpo se aquecendo completamente. Sabe, eu simplesmente corro na bicicleta ergométrica e minha bicicleta ergométrica conta as calorias. Então, eu preciso correr por meia hora a uma velocidade de 9 km por hora para queimar 250 calorias. São essas que são gastas para digerir o rolo. E, claro, isso coloca demandas no corpo. O estômago produz suco gástrico, a vesícula biliar, o fígado trabalha ativamente. Ou seja, é como um forno doméstico carregado de comida, trabalhando ativamente. Naturalmente, isso leva ao fato de que o cérebro começa a controlar tudo isso, monitorar e, pior ainda, simplesmente dormir. Portanto, também tente não comer uma grande quantidade de carne gorda e frita antes de dormir. E o que você geralmente come no jantar? Por favor, escreva nos comentários se este método ajuda ou não a ter uma boa noite de sono. E talvez haja mais uma recomendação geral que se aplica a todos os 6 pontos anteriores. Não vá para a cama com fome. Ou seja, se você comeu demais, é apenas um processo ativo de digestão de alimentos que vai prejudicar a qualidade do seu sono. E essa costuma ser a recomendação. Tente não jantar, 2, mas melhor, 3 horas antes de dormir. E mais do que isso, o que todos esquecem, ou frequentemente esquecem, é que a ingestão total de calorias para o jantar não deve ser mais do que 20% da ingestão total de calorias dos alimentos. E não é como se você tivesse pulado o café da manhã, pulado o almoço e jantado, sim, 3 horas antes, mas comeu o primeiro, o segundo, o terceiro prato e um pãozinho com chá. Ou seja, em geral, tente ir para a cama, digamos, com um pouco de fome. Sim, se estiver com muita fome, pode comer um lanche como nozes ou kefir, desde que não ultrapasse 150 calorias. Então você não vai sentir que está muito faminto, mas por outro lado, seu corpo não será sobrecarregado com a digestão desses alimentos durante toda a noite. Bem, agora algumas palavras sobre os produtos que ainda podem melhorar a qualidade do seu sono. Em geral, digamos assim, não existem produtos que tenham um efeito direto no tratamento da insônia. E quando dizem, vamos comer nozes com triptofano, e isso por si só terá um efeito sedativo, porque o triptofano depois participa na síntese da melatonina. Bem, em geral, isso é improvável. Mas ao mesmo tempo, existem recomendações gerais. Primeiro, consuma o máximo de vegetais e frutas possíveis. E o mais colorido possível, verde, azul, violeta, vermelho e assim por diante, e assim por diante. Quanto mais completo o conjunto, mais e melhor você consumirá vitaminas e micronutrientes. A falta de magnésio, cálcio, cobre, zinco e assim por diante pode causar problemas com o sono. E durante o dia você precisa consumir 500 a 600 gramas de vegetais e frutas. Bem, é melhor principalmente vegetais. Claro, não coma demais antes de dormir. Quanto aos produtos com triptofano, bem, eu já disse que isso não é exatamente um sonífero. Mas ainda assim, uma dieta rica em triptofano ajuda a melhorar a produção de melatonina. Particularmente, a serotonina, outro hormônio da felicidade, será produzida. Isso é como o cozimento de aveia, por exemplo, peru, nozes. Ou seja, mais uma vez, uma dieta equilibrada, completa e variada, em geral, ajuda você a dormir bem, obtendo a quantidade adequada de micronutrientes, vitaminas, fibras e gorduras equilibradas, carboidratos e proteínas. Então, simplesmente uma alimentação saudável ajuda a ter um bom sono. Bem, especificamente você pode assistir ao meu vídeo, que também está no canal, Top 6 bebidas que ajudam a ter um sono saudável. Por exemplo, leite com mel, bem, apenas um pouquinho. Então assista a este vídeo, você também pode encontrar recomendações úteis lá. Portanto, existem produtos que podem afetar a qualidade do seu sono e é preciso limitá-los e evitar exageros à noite. Por outro lado, uma dieta equilibrada, digamos, e certos produtos podem promover um sono saudável. Inscreva-se no meu canal, lá tem muitos vídeos interessantes sobre como melhorar o sono,
como combater certas doenças do sono ou quando é necessário consultar um médico. E clique no sininho para não perder meus novos e interessantes vídeos.